e a sua misericórdia. Aleluia. Por isso, muitas vezes que nós temos a oportunidade de estar fazendo mais uma vez menção da palavra do Senhor. Lá em Lucas, capítulo de número 5, verso de número 1. Lucas 5, versículo 1. Agradeço muito a Deus, a Marisa, Fernando, por esta oportunidade de fazer menção da palavra do Senhor neste culto de missão. Amém? Todos acharam? Lucas capítulo 5, verso de número 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Eu vi estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pedindo que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam ao pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da peste que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Uma mensagem muito conhecida, muito ministrada, muito apregoada. A pesca maravilhosa. Jesus vai estar nesse cenário. E Jesus vai estar pregando a palavra de Deus. E coisa boa é ouvir Jesus ministrar a palavra Aleluia. de Deus. Só que Jesus ministrando, Jesus já viu que é uma grande multidão. E aqui é o início da comitiva de Jesus. Aleluia. Levantando os discípulos a uma grande obra, a um chamado. E coisa boa é quando Jesus ele resolve nos escolher a um chamado, a uma missão. Porque Jesus não está olhando a idade, Jesus não está olhando o tempo, Jesus está olhando o coração e a alma para o grande chamado. Nesse momento Jesus vai estar pregando, coisa boa é Jesus pregar. E quando Jesus vê a multidão, Jesus vai ver 2 barcos. E dentro desses 2 barcos vai ter pessoas, Fernando, que trabalharam toda a noite pescando e nada pegaram. Essa mensagem vai ser bem rapidinho. Eles pescaram a noite toda e nada pegaram. E agora a Bíblia vai dizer que Jesus vai ver esses 2 barcos. E quando Jesus vê esses pescadores, Jesus vai começar a conversar. Porque Jesus é educado. Aleluia. Jesus sabe falar. Jesus sabe conversar. E a primeira coisa que Jesus falou: preciso dos seus barcos. Porque eu preciso de pregar a palavra. Meu Deus. Aleluia.
começa a ministrar. Daqui a pouco Jesus acaba o sermão. E quando Jesus acaba o sermão, Jesus vai conversar com o dono do bar. E Jesus vai logo aonde? Na frustração, pastor. Jesus olha para Simão e fala: volta da onde você veio e lança a rede ao mar. Só que a Bíblia vai dizer, pastor, que quando Jesus chega perto deles, eles estão lavando as suas. Aleluia. Eles estão dizendo: aqui acabou, não tem mais como. Eu vou lavar a rede, porque eu só vou pescar amanhã. Porque hoje eu não peguei nada. Meu Deus, aleluia! A frustração bateu naquela casa, Fernando. A tristeza bateu naquela casa. Mas quem entra no barco é o dono do mar, é o dono do peixe, e vai dar mais uma oportunidade. Aleluia! Jesus está dizendo que tem oportunidade para alguém. Alguém se frustrou no ministério, alguém se frustrou na igreja, alguém se frustrou na igreja. Deus está dizendo: ei, é hoje, e essa frustração ela vai cair por terra, e há um chamado na sua vida. Aleluia! Alguém está frustrado, pastor, em meio à história. E Jesus vai chegar perto de quem está frustrado. E Jesus pede um barco. Talvez se fosse eu, iria falar: poxa, trabalhei toda noite, estou cansado, e você vem pedir o meu barco? Pedro, não. Já que o senhor quer o barco, toma o barco. Aleluia! Pedro também não é egoísta, porque todo chamado ouve a voz do mestre e obedece aquilo que ele está mandando. Glória a Deus! Vamos chegar ao final já, é rapidinho. Agora Jesus prega, o sermão acaba. Eu acho lindo que Jesus, ele não vai embora, Fernando. Ele usa o barco, mas ele tem um propósito. E o propósito não é o peixe. O propósito é tratar de alguém que é dono do barco. Aleluia! Porque Jesus gosta de tratar de pessoas. Aleluia. Olha para mim. Jesus vai curar Pedro. Jesus olha e fala: volta, Pedro. Se fosse eu, porque eu às vezes, a gente olha, eu ia responder: vem cá, o Senhor pegou meu barco, usou meu barco, respeito, o Senhor pregou a palavra de Deus. Só que o Senhor viu que eu estou lavando a rede, e eu não peguei nada, e eu entendo aquilo que eu fiz. Jesus me perguntou, mas Jesus falou assim: vai. E Pedro, irmãos, olha para mim. Pedro em nenhum momento contendeu com Jesus. Porque todo frustrado, ele quer contender com alguém. Meu Jesus da glória! Pedro está frustrado, mas está obedecendo a ordem de quem mandou. Aleluia! Oh, meu Deus, Pedro é diferente. Aleluia. Glória a Deus! Até no momento da frustração, Pedro está dizendo: eu estou de pé e estou obedecendo. Mesmo que está doendo na minha casa, mas eu não paro de continuar obedecendo. Oh, meu Pai do céu. E Jesus gosta de obediente. Jesus gosta daquele que ouve. Está doendo e moraliza, mas eu não paro. O joelho está no chão. Eu continuo, mas eu continuo clamando. Oh, meu Deus do céu. Está faltando as coisas dentro de casa, mas eu ouço a voz de Jesus: volta. Aleluia! Estava faltando tudo, não tá? Mas qual foi o momento que vocês pararam? Vocês continuaram obedecendo a voz de Deus. Aleluia! Aí Jesus olha e fala: Mona Lisa, volta lá que vai ter mantimento para trazer para o povo. Eu sinto a presença do Eterno. O problema é que é frustrado, mas tu quer mais ouvir a palavra de Deus. E Deus está dizendo: ai, eu vou mudar a sua
a rede, lavadinha, olhando para Jesus, Jesus, pode ir. Pedro pegando a rede, olhando para o seu barco, dizendo, já que ele mandou, vamos embora. E já que Pedro volta, pastor, e quando, olha para mim, quando Jesus ele dá uma ordem, quando Jesus ele dá uma direção, ele dá todo um planejamento. Ele não fala, só lança a rede. Ele fala, lança a rede do lado direito. Aleluia. Ele dá a direção. E Pedro pega o seu barco. Irmãos, olha só. Quando eu sou assim, quando eu não consigo algo, eu começo a ficar pensando por que eu não consegui. Por que não foi dessa forma? Por que eu não consegui? Por que não aconteceu? Eu imagino Pedro pegando o seu barco, indo em direção e falando, poxa, eu tentei tanto, agora vou sofrer mais um pouquinho. Aí Pedro pega, chega num local determinado, Pedro vai pegar sua rede, porque eu não sou pescador não, já tentei pescar lá no Espírito Santo. Irmãos, uma vez eu fui pescar, eu me segui, Daniel, Silmares me chamava para pescar. Dentro do mar. Olha só, Fernando. Eu falei, eu vou. Enquanto o barco estava indo reto, eu estava tranquilo, pastor. De boa. Quando o barco parou, começou aquele negócio, comecei a passar mal. Eu falei, hoje eu não pego peixe nenhum. Aí os caras, até eu estava lá também, o Vaval falou, deita lá no quarto, fica lá, que hoje não é teu dia de pegar peixe, não. Então, irmãos, há todo um trabalho para pegar peixe, há toda uma situação, há um planejamento. Pedro, pega a sua rede. E quando Pedro lança a rede, ele vai sentir que a rede pesou. Ô, glória! Irmãos, olha para mim. Eu imagino Pedro lançando a rede. E quando ele lança, ele está pesado. Talvez na mente de Pedro está. Deve ser madeira. Deve ser sujeira. Porque essa hora não dá peixe. Aí Pedro começa a puxar a rede. Quando começa a puxar, começa a sentir alguma coisa mexendo. Aí começa a vir peixe, começa a vir a providência. Aleluia! E não vai ser só para Pedro, não. Quem está do lado também vai fazer parte da providência de Deus. Voltando, Jesus vai conversar com eles de novo. Pedro vai na direção do mestre. E aqui que é bom, pastor. Pedro atônito, desesperado. Pegamos muito peixe. Vamos até ele. Chegando lá, Jesus, olha aí. Teve peixe? Teve. Conseguiram? Conseguimos. A Bíblia vai dizer que Pedro se prostra e vai dizer, Senhor, se afaste de mim. Se afasta porque eu vi que tu és mestre. Tu tens poder. Aí Jesus já viu que Pedro foi curado. E quando Pedro é curado, Jesus vai olhar e falar, Pedro, não serás mais pescador de peixe, mas a partir de hoje serás pescador de homens. Aleluia! Jesus cura Pedro. Jesus faz um milagre na vida de Pedro. Só que Jesus quer salvar a alma de Pedro. Não adianta só ter providência, ter alimento, se não tem salvação. Verdade. Não adianta Jesus dar peixe e depois pegar o peixe, Monalisa, e ir embora, largar tudo. Jesus não quer só dar peixe. Jesus quer te transformar um pescador de homens. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé que eu vou estar orando por vocês. Irmãos aqui.
continuando a fazer a obra de Deus. Muitos vieram atrás do alimento, isso é bom. Mas Jesus quer dar o alimento e quer salvar a sua alma. Aleluia. Quer transformar a sua vida. Que adianta eu ganhar muitos peixes e voltar para a mesma vida de antes? Não adianta nada. Verdade. Então hoje, Deus está dizendo: eu vou te dar o alimento, mas eu quero mudar a sua história. Eu quero transformar a sua vida e mudar o teu cenário e salvar a sua alma. Feche seus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, nesta noite está aí o seu povo, Senhor, que veio aqui, ouviu a palavra, ouviu a mensagem, veio buscar o alimento. Senhor, está aqui os seus filhos que estão em frente a esta grande obra. Aleluia. Uma obra árdua, uma obra difícil, mas que nós cremos que Deus irá providenciar. Meu Senhor, entra com libertação dentro do seu povo, entra com transformação, entra com cura, entra com avivamento. Senhor, aleluia, que eles venham sair daqui entendendo que Deus quer transformar a vida, mudar a história deles. Senhor, entra e opera, aviva a fé dos seus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da igreja diz: amém.